No vídeo de hoje a gente vai analisar um aspecto da interação entre Moisés e Itrô, seu sogro. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Itrô, hoje focando nos parágrafos 39 e 40 do Zoar, terceiro ano de leitura. Bom, primeira coisa, vocês devem ter visto que eu quebrei um pouco o protocolo, tirei o biombo aqui de trás, tá ali, né, apoiado lá, sei lá, resolvi mudar um pouquinho. Se vocês quiserem deixar o comentário o que vocês acharam aí na descrição do vídeo, fiquem à vontade, tá? Tanto comentários positivos como negativos. Ah, e aí ele ficou ótimo, melhor assim. Não, ficou péssimo, prefiro com o biombo. Fiquem à vontade. Segunda coisa, o vídeo de ontem gerou, como eu imaginava, muitas dúvidas, muitos comentários, foi um tema bastante profundo, muita gente me pedindo para explicar melhor, para dar mais detalhes, para elucidar alguns pontos. Pretendo lançar um texto sobre isso, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil do que um vídeo que às vezes fica longo demais para explicar, às vezes eu me perco. No texto eu consigo organizar melhor as ideias, então devo escrever esse texto em breve, não vou prometer quando, porque minha agenda está bem lotada, mas vou pretender essa semana, tá? Para talvez no fim de semana já lançar para vocês, e aí publico no Facebook, deixo o link aqui no YouTube, para quem quiser então algum aprofundamento do vídeo de ontem, tá? Bom, no Zoar de hoje o que a gente vai abordar? O Zoar lembra para nós o que acontece na relação entre Itrô e Moisés, várias coisas interessantes. A primeira é o fato de Itrô querer entrar para o judaísmo, né? Querer se unir ao povo de Israel. Ele, nesse sentido, é o símbolo de um convertido, talvez o primeiro convertido da história, né? A gente geralmente lembra da Ruth, mas o Itrô aqui está fazendo isso. Ele aparece diante de Moisés e fala: olha, eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu, fiquei sabendo do milagre do Mar Vermelho, fiquei sabendo como os egípcios morreram, então eu reconheço como Deus é forte e quero fazer parte do povo, né? Inclusive muito interessante essa postura dele, porque ele era um sacerdote de uma religião dele, idólatra, mas era um sacerdote, alguém respeitado, então ele tinha tudo para não fazer isso, né? Aliás, podemos linkar com o vídeo de ontem, né? Itrô aqui está tendo a coragem de quebrar um pouco as suas estruturas. Ele sai da religião dele, de onde ele acredita, de tudo que ele nasceu, onde ele foi criado. Ele tinha tudo para falar: ah, eu vou ficar aqui, eu sou um sacerdote, eu sei do mundo, né? Eu sei do que eu estou falando. E ele fala: não, eu percebi que está errado. Ele não teve medo de mudar as suas estruturas. Mas não é esse o aspecto que eu quero enfatizar. A questão é que Itrô passa um conselho para Moisés, né? Não sei se vocês já leram essa passagem, de como Moisés devia administrar os julgamentos que aconteciam no deserto. Ele percebe que Moisés está meio sobrecarregado julgando as questões do povo, e ele fala: Moisés, deixa eu te dar uma ideia, né? Faz assim, cria divisões. Cria um grupo que atende às causas mais baixas, se não der você vai para um grupo maior, se não der para um grupo maior, até se por acaso ninguém resolver, chega em você. E aí, desse modo, vai descarregar um pouco o trabalho sobre suas costas. Na verdade, o que o Itrô está propondo é muito parecido com o sistema judiciário que nós temos hoje, né? Níveis de corte, eu não preciso recorrer já ao Supremo. Se eu tenho as cortes menores que resolvem, faz muito mais sentido. Agora, o que é o interessante que o Zoar traz aqui para nós? Que Moisés ouve esse conselho de Itrô. Por que interessante? Porque vamos pensar, estamos falando de Moisés, né? Um homem elevadíssimo, talvez o mais elevado de toda a Bíblia. Um homem com uma conexão direta com Deus. O que Moisés poderia fazer? E talvez muita gente na posição dele faria. Ah não, eu não vou ouvir o que o Itrô tem para falar. Imagina que o Itrô vai ter alguma coisa para me ensinar, ou que o Itrô vai ter alguma coisa para me passar de útil, né? Sei lá, pensando como um extremista religioso, como talvez alguns extremistas religiosos hoje, né? Poderia pensar assim: ah, o Itrô é idólatra, quem é ele? Tá vindo de uma outra religião, ou é um convertido, né? Como a gente às vezes tem preconceito contra convertidos. E Moisés não faz nada disso, né? Moisés trata o Itrô como uma pessoa extremamente de igual para igual, inteligente, com capacidade de dar um conselho, e ele aplica o conselho que Itrô dá. Então o Zoar fala para nós da importância da gente não olhar com superioridade para ninguém, de achar que a gente é melhor que ninguém, né? O Zoar fala que, na verdade, qualquer pessoa na Terra pode ser um mensageiro de luz, né, que está vindo dar uma mensagem para nós. E às vezes a gente despreza essas pessoas, o prejuízo é nosso, né? Então às vezes a pessoa vem te falar uma coisa, vem te dar um conselho, às vezes ela fala uma coisa que nem faz muito sentido, mas depois você vai ver que é uma baita lição, um baita aprendizado, né? O Zoar está falando para a gente tomar cuidado e não desprezar esse tipo de coisa, tá?
O Zohar entra só em detalhe também para lembrar que, claro que existem conselhos e conselhos. O Zohar fala o seguinte, que tem pessoas que estão aconselhando diretamente conectadas com Deus, né, com o tetragrama. Elas podem não saber disso, tá? Mas elas estão sendo realmente mensageiras de Deus. E ele cita o caso de Yitro, que tinha acabado de se converter, se unir ao povo de Israel, entrar sob as asas da Shekhinah, esse é o termo que a gente usa para falar quando alguém se converteu, então ele agora naquele momento passa a ser um mensageiro do Eterno. Mas o Zohar diz que tem pessoas que também não estão passando mensagem do Eterno, estão passando alguma mensagem, digamos, mais inferior da cabeça dela, da experiência de vida dela, e mesmo assim, ótimo, eu posso aproveitar essa mensagem. Não me custa nada ouvir o que as pessoas têm a dizer, pensar sobre o que elas sugerem e de repente, talvez se for o caso, aplicar na prática. Um bom dia a todos e tudo de bom.